Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio dessa segunda temporada do podcast JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista especialmente preparada para quem empreende em Atibaia e região. Toda sexta-feira trazemos para você um novo episódio com muito conteúdo para quem tem sangue empreendedor. E antes de começar, já curte e compartilha esse vídeo com quem você acha que também pode gostar. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Bom, nesse episódio, a nossa convidada é uma especialista em empreendedorismo. E já há 13 anos aí, ela tem ajudado muita gente a começar a empreender e a crescer nos negócios aqui da nossa região. Essa minha convidada, olha só, ela é pós-graduada em empreendedorismo de alto impacto e inovação aplicada aos negócios pela Escola Superior de Empreendedorismo e Gestão de Comunicação e Marketing pela Universidade de São Paulo, a USP. Possui 13 anos de experiência como consultora de marketing e atualmente ela é consultora de marketing do Sebrae São Paulo, onde também, além das consultorias, ela realiza palestras e cursos nas áreas de empreendedorismo, estratégias empresariais, marketing digital, divulgação e vendas. Ufa! Ela também com muito prazer, ela é nossa colunista no JVN. Então, toda quarta-feira, aliás, quarta-feira sim, quarta-feira não, quinzenalmente tem artigo novo dessa minha convidada lá. Eu estou falando da querida Fernanda Bueno. Seja muito bem-vinda, Fer. Olá, muito obrigada, Lina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, contar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida e participar desse projeto tão lindo, né, que é o JVN. Nossa, Fernanda, parceiríssima desde o início do projeto e a gente aprende com ela todos os dias. Então, Fê, eu quero começar agradecendo muito por você ter aceitado esse convite. Já fazia muito tempo que eu queria ter você aqui com a gente. Então, seja muito bem-vinda. E eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho quem é a Fernanda, onde nasceu, onde cresceu, família. Conta um pouquinho esse lado aqui e o que mais você quiser falar também de você. E também queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, né? Que caminho que você fez até chegar nesse momento que você está hoje no Sebrae. Ótimo. Então, eu sou nascida em Atibaia mesmo, né? Sou cria aqui da cidade de Atibaia, que eu tanto amo. Eu sou mãe de uma jovem moça linda, que é a Isabela, está fazendo intercâmbio, né? Mora em Dublin. Fico aí, a gente sempre foi muito grudada, né? Eu brinco que eu já falo sobre isso sem chorar, né? Já falo sobre ela estar longe sem chorar. E eu sou casada também com o Fernando, né? Um super empreendedor e parceiro, que está sempre criando, empreendendo. Você conhece ele, né, Lina? Super dinâmico. Sim, E já eu entro fizemos em algumas. matéria com ele no JVN, inclusive, né? Por conta dos empreendimentos em série que ele realiza aqui em Atibaia e região. Então, uma história inspiradora aí. A gente vai deixar o link da matéria aqui para vocês conferirem também, viu? É inspirador. Legal. Muito bom, dos empreendedores mais corajosos que eu conheço aqui da região. A minha família é de Petrópolis, do Rio, né, do lado da minha mãe, e eu brinco que eu fui obrigada a puxar o sotaque, porque eu puxava mais para o paulista, eles falavam, não, tá errado, e me corrigiam. Então tem um fundinho de um fundinho de sotaque, puxando o R, puxando o S, né? Mas eu sou daqui mesmo, de Atibaia. Eu sou formada em Relações Públicas, né? A Lina, com muita honra, foi minha professora, minha orientadora de TCC, né? A honra toda minha, já virou minha mestra. Estava falando isso aqui nos bastidores. Fernanda foi minha aluna, minha orientanda e hoje é minha mestra. E passou Ah, bastante aqui a professora. imagina, é uma troca, né, constante, como a gente aprende, né, nessas conversas, nas trocas diárias aí. É, então, no primeiro ano de faculdade, eu trabalhava fora da área, né? Comecei a trabalhar muito cedo, fui mãe super jovem, né? Então, a gente precisa se organizar, pagar as contas. E em 2005, a primeira turma de Relações Públicas da FAAT, eu entrei como aluna e já no primeiro ano formada, em 2009, eu montei uma agência de comunicação, fiquei 4 anos com essa agência, tinha uma sócia.
e a minha sócia saiu, eu continuei um tempo sozinha, abri o processo seletivo no Sebrae. E eu lembro que eu estava procurando eventos para fazer contato, para trocar cartão, e eu fiquei sabendo que ia ter uma palestra de marketing, eu me inscrevi, aí mandaram um e-mail falando que tinha cancelado porque fui me informar, o consultor tinha saído. Eu falei, aí quando abrir de novo vocês avisam? Eles comentaram, não, acho que vai abrir processo no Sebrae e tal. Eu falei, vou dar uma olhada, né? Vai que aquele pensamento que a gente tem, eu moro em Atibaia, né? Não tem experiência nenhuma, nunca nem vou muito para São Paulo, né? O escritório do Sebrae fica em Guarulhos, que é o escritório que atende aqui a região. Resumindo, quando eu li o edital, era tudo que eu tinha, né, de perfil, as minhas características ali. Eu falei, vou prestar só por prestar, até uma certa insegurança, e acabou dando certo. Acho que tinha umas 100 pessoas inscritas e uma vaga só. E eu consegui agora, dia 13 de maio, faz 10 anos que eu estou no Sebrae. Olha só, eu vou só puxar um pouquinho, Fernanda, você estava comentando da sua filha, da Isabela, né? Você puxou também o ladinho podcaster dela, porque sua filha ela atuou bastante como youtuber, não foi? Ela ainda tem o canal? Sim, sim, ela parou porque agora, assim, tá lá adormecido, né, digamos assim. Ela estuda, ela trabalha, né, faz academia, então tem uma vida super dinâmica e não consegue se dedicar. Mas até a gente conversou essa semana, ela quer voltar. E ela começou com. Eu sempre trabalhei muito, porque eu trabalhava antes com agência, eu era professora, né? Fui professora na FAT, fui professora de outra universidade. Entrei no Sebrae e continuei um pouco como professora, e nós duas morávamos sozinhas, e ela acabava ficando muito sozinha. Ela começou um canal e chegou a 80 mil seguidores no canal dela. Acho que ela estava com 17, 18 anos, tinha mais de 4 milhões de visualizações, e foi um fenômeno, assim. Até teve alguns vídeos que eu participei lá com ela, Vocês iam mas fazer um canal juntas, não foi? Chegaram a fazer um programa juntas? chegamos, nós montamos um podcast, acho que gravamos 2 episódios e aí surgiu essa oportunidade dela fazer intercâmbio, aí paralisamos esse projeto, mas a ideia era falar um pouco de, enfim, da nossa região, né, falar de curiosidades, e adormeceu. E ela também tem um Instagram bastante movimentado que conta a vida dela. Ela está lá há um ano, já conheceu 12 países, né? Então está trabalhando muito, mas está viajando toda oportunidade que tem, viaja um pouquinho lá pela Europa, né? Com o dinheiro dela pagando todas as contas. Ai, muito orgulho, né? Mês Ai, que das Mães lindo, aí, né, muito Lina? bacana. Não, e para vocês que ficaram curiosos aí, no final a gente vai deixar aqui o link aí para o Instagram da Isabela para vocês seguirem lá e verem que realmente um talento. E quem sabe, né, Fê? Tá só adormecido, quem sabe esse projeto não volta. Mas voltando aqui para sua atuação pelo Sebrae, você integra, então, como você estava dizendo, a unidade Guarulhos, né, que por sua vez abrange alguns municípios aqui da região, né? Acho que, se não me engano, são 9, você vai poder falar disso. Conta para a gente um pouquinho como que é essa composição, né? Porque, a bem da verdade, Guarulhos não é, pelo menos assim, não no dia a dia, muito próximo, né, das atividades econômicas e empresariais aqui de Atibaia e região. Ela é mais assim uma região metropolitana de São Paulo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre como que são formados esses blocos de atendimento e, se você puder, se você souber, né, adiantar aqui para a gente também, se tem aí algum plano, quando que a gente pode esperar uma unidade própria aqui da nossa região. Claro. Tô com companhia aqui, ó, uma gatinha participando comigo. Ai, que linda! A A gente minha fica ficou fora o dia fechadinha ali todo. para fora. Ai, a gente fica fora o dia todo, quando chega elas querem ficar junto, né? Eu tenho vários animaizinhos aqui, tenho mais de 10 aqui em casa. Delícia. Mas o Sebrae Guarulhos, que é responsável aqui pela cidade de Atibaia, né? É uma divisão diferente. O Senai tem uma divisão, o Senac, o Ciesp e o Sebrae, cada um tem a sua divisão. O Circuito das Frutas são outras cidades, né? Mas enfim, pelo Sebrae, então, no eixo da Dutra, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Fernão Dias, Mairiporã, Atibaia, e na Dom Pedro, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Nazaré e Joanópolis.
Tem algumas cidades vizinhas aqui, né? Itatiba, Jarinu, Bragança, são do escritório de Jundiaí. Então, o escritório de Guarulhos são essas 9 cidades, Guarulhos mais 8 cidades, né? E o Sebrae tem mudado com frequência, atualmente mudou um pouco a minha atuação. Hoje eu sou gestora de território, então eu sou responsável pela agenda do Sebrae no município de Atibaia. É, a gente tem, pós-pandemia, a possibilidade de trazer algumas verbas para o município, né? Então, eu consigo contratar cursos do Senai, Senac e Senar também, e cursos em 4 áreas que a gente chama inclusão produtiva, são as pessoas que estão querendo retomar para o mercado de trabalho, essas pessoas que querem ter uma renda própria, né? Que esteja desempregada por N motivos, ou porque é, por violência, né, doméstica, não podia até pouco tempo atrás. Então, a gente tem diversas realidades aí e as pessoas estão retomando. Então, a gente consegue contratar cursos de alimentação, de costura, cursos na área de beleza e estética, enfim. E tem toda a área voltada para os empreendedores, né, com formação na gestão como um todo, finanças, marketing, planejamento. A gente tem uma unidade do Sebrae aqui, que é um posto do Sebrae, né, que fica dentro do Facilita. Então, os empreendedores que querem um apoio podem ir lá para até participar da nossa lista de transmissão, que a gente não tem escritório aqui, mas tem muita coisa acontecendo. Toda semana tem uma ação na associação comercial, né? Agora, dia 10 de maio, a gente vai ter um evento que ainda nem começou a ser divulgado, acho que amanhã sai o convite, no SESC Senat, 18h30, vai ter uma palestra com a Kátia Teixeira, né, nossa grande parceira aí, sua amiga também, né, Sim, enfim, uma com grande certeza. parceira nossa, e vamos divulgar a agenda. Então vai ser um evento bem bacana, você já está convidada, né, fiquem todos Estarei lá. convidados. A gente vai divulgar a agenda das ações no município. Mas tem uma novidade, mas não é escritório por enquanto, né? A princípio vai ser o escritório de Guarulhos mesmo, mas lá vai ter uma surpresa para vocês em relação a esse apoio do Sebrae e mais braços, né? Então, não posso Vem contar ainda que vai novidade por ser aí. bem novidade, exatamente. Ai, que ótimo. Então acompanhem o JVN pela coluna da Fernanda, pelas nossas matérias, pelas reportagens também. A gente sempre divulga, né, os cursos do Sebrae, vamos divulgar isso também. A gente sempre deixa lá os links para vocês poderem se inscrever e participar, que vale muito a pena. Então, fiquem ligadinhos. E Fê, no seu trabalho também você, né, naturalmente ajuda muitos empreendedores iniciantes e até alguns, né, que já são mais experientes para se entenderem como empresários de fato. Eu ouço muito você sempre falar, olha, vocês são empresários, mesmo para aquela que é, né, a boleira em casa e acha que não é, mas é, né? Você acha, assim, na sua visão, que existe muito síndrome do patinho feio, né, que atrapalha o crescimento do pequeno empreendedor, né? Como mudar esse mindset? Olha, eu acredito nisso, é o que eu vivo no dia a dia, né? Eu falo, ah, é a sua empresa. Não, não, eu não tenho uma empresa, né? Não, eu só. Aí você vive disso, eu vivo, então você tem uma empresa e não está ligado a ter CNPJ, a ter uma porta aberta, né? Mas você é realmente um empresário. E eu falo muito sobre isso mesmo, porque eu acho que é super importante a gente se enxergar dessa forma, né? Como empresário, a partir disso, separar as finanças da empresa, as finanças pessoais, ter o seu salário do seu trabalho, não é o dinheiro que sobra, né? Ali o seu salário, quanto que você pagaria se fosse um profissional fazer o trabalho que você faz. E a partir disso a gente cria todo o planejamento. Mas é muito comum, e principalmente com as mulheres, né? A gente vê muito isso de mulheres. Existem alguns dados, né? Algumas pesquisas que a gente tem. A maioria das pessoas informais são mulheres, né? Talvez por isso, porque não se enxerga como um empresário. No Sebrae a gente divide da seguinte forma: então tem o potencial empreendedor, que é aquela pessoa que ela tem um trabalho, por exemplo, ela fala: "Ah, eu acho que eu quero ter uma renda extra. Estou pensando em abrir alguma coisa". Então ele está pensando em empreender, ele é um potencial empreendedor. Tem
o potencial empresário, que é quem já empreende, mas ainda não é formalizado, ainda não tem o CNPJ, né? Então, por isso ele é um potencial empresário. MEI, que é microempreendedor individual, ME, microempresa, e EPP, que é empresa de pequeno porte. Então, a gente atende do zero faturamento até 4,8 milhões por ano. Então, Uau. atendemos empresas já bem estruturadas. Isso representa mais de 90% das empresas do Brasil, né? Que a grande maioria são essas empresas, enfim, que é a nossa realidade aí do dia a dia. E a pessoa tem que se enxergar assim. Eu acredito muito em energia. Até você estar se imaginando como um empresário, as coisas vão movimentar e vão dar mais certo, né? Com certeza. E é isso que você sempre fala, né? Nas palestras e mesmo quando vem, né, diretores do Sebrae falam sobre esses números, eles impressionam muito, porque muitas pessoas entendem assim, olha, quem movimenta a economia do país são as grandes empresas, são as multinacionais, mas você acabou de dar um dado muito importante, né? Mais de 90%, né, da economia e, portanto, dos empregos gerados são de Uhum. pequenas e microempresas. Isso é muita coisa, né? Exatamente, muito expressivo. E o papel do Sebrae é justamente esse, apoiar essas empresas, né, para que tenham longevidade. A gente sabe que a mortalidade das empresas no Brasil é, infelizmente, muito grande, né? Então a gente está ali para falar, você é empresário, sim. Às vezes, quando eu quero ser um pouco mais rigorosa, eu falo, vamos parar de brincar de ser empresário e pegar para valer, né? As pessoas, eu Uhum. preciso mesmo, né? E esse empurrão é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa precisa retomar o fôlego no meio do caminho e o Sebrae também tem esse papel muito importante, né? E uma curiosidade também, a gente está saindo ou já saiu, eu não sinto exatamente que a gente já saiu da pandemia, a gente ainda precisa ficar atento, né? A gente sabe que aí tem toda a questão com vacinação, né? O brasileiro está ainda um pouquinho desacelerado nessa obrigação, mas enfim, né? Acho que assim, o pior a gente pode entender que já passou, mas a gente viu um fenômeno acontecer durante aí a pandemia, e aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, assim, de fato as pessoas empreenderam mais durante a pandemia e o que, né, o levou mais elas a empreenderem, por exemplo, foi mais desejo, vou aproveitar a oportunidade, ou foi mais necessidade mesmo? Olha, Lina, muita necessidade, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas ou achando que iam ficar desempregadas, porque a empresa falou, eu consigo segurar 2, 3 meses aqui, porta fechada, mas acho que a maior insegurança da pandemia era a gente não saber o que ia acontecer. Como era novo, né? Então, que histórico que a gente tem? Nenhum. Né? Não tenho nenhum histórico para saber quanto tempo vai demorar, para saber quando que vai acabar tudo isso, enfim. Então, muita insegurança, muita instabilidade e muitas pessoas ali querendo implementar uma renda, de repente o marido diminuiu a renda dele, a esposa querendo contribuir. Eu vi muito movimento, né, dentro de casa de pessoas falando: eu estou fazendo um salgado, estou fazendo um bolo, né, estou vendendo determinado produto. Eu tive assim uma grande boa sorte, né, como eu estava trabalhando no Sebrae, o Sebrae fechou as portas. A gente foi para casa, trabalhamos em home office, né? Eu lembro que fazia 6 meses que estava tendo a pandemia, eu saía na rua, eu ainda estranhava a máscara, porque eu ficava trancada o dia todo. A gente trabalhou muito na pandemia, né? No estado de São Paulo, chegamos a fazer 10 mil atendimentos por dia. Então, Uau. assim, trabalhamos muito mesmo. E eu falava, eu estou aqui recebendo um dinheiro público com total segurança, eu preciso dar o meu melhor. E foi exatamente assim, com essa postura que eu tentei trabalhar, né? E a gente via pessoas que, num primeiro momento, precisar acalmar o coração da pessoa, né? Olha, existe um plano para você seguir, vai dar certo, né? Respira. A gente pode chorar, né? Cair, mas levanta, né? Respira e vamos seguir. Algumas pessoas voltavam dali a 2 meses falando: olha, eu saí do MEI e virei ME, né? Uau. Faturamento de MEI 81 mil, que era o teto, eu não lembro qual que era o valor na época, mas consegui virar microempresa, aumentou muito o faturamento, porque a pessoa
arregaçou as mangas e foi. Pessoas que eu, depois de 2 meses, atendia de novo. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Você fez isso? Não. E aquilo? Não. Que não conseguiu, né? Ficou paralisada ali por N motivos. Algumas eu chegava a falar, não liga a televisão. Né? Não liga a televisão, levanta, se arruma como se você estivesse saindo mesmo, pega o telefone, tem que ter um número de pessoas para ligar, porque na época da pandemia eu fiquei 100% atendendo consultoria e palestra. A gente fazia muitas palestras e muitas lives também. Fizemos muita gravação de conteúdo relacionado à ferramenta, né? Como utilizar o Instagram, o Facebook, porque ali até onde você clicar, enfim. E foi bem desafiador. Muitas pessoas, assim, enxergaram como eu preciso sair do passivo, né, uma venda passiva, ir para a venda ativa, ir atrás do cliente. Quem não tinha cadastro passou a ter, mesmo pessoas no shopping, ela nunca precisou ir atrás de cliente. Ela abria a porta, o cliente estava ali no shopping, né? Então, acho que mudou bastante a realidade das pessoas. E elas começaram a ser um pouco mais ativas, que é necessário daqui para frente a gente continuar assim sempre, né? Independente, eu espero que a gente nunca mais precise passar por isso, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã em relação ao. Dá para planejar um pouco, né? Algumas informações, outras não. Mas muitas pessoas conseguiram se reerguer e algumas que não empreendiam passaram a empreender e continuaram com o negócio. Então, realmente mudou a vida de muitas pessoas, a pandemia, algumas, né, de forma positiva. Que bom. E você sente que esse ritmo ele se mantém ou ele reduziu um pouco? Porque, como você disse, né, muita gente precisou se virar nos 30 literalmente e fazer alguma coisa de dentro de casa para gerar alguma renda, né? Então, eu acredito que tem havido um crescimento muito grande, né, significativo nesse período, e a intenção, meu objetivo aqui é entender, elas continuam nesse ritmo, né? Continua, isso despertou muita gente, de repente inspirou outras pessoas, ou naturalmente depois da pandemia deu uma acalmada? Como é que está esse ritmo aí de novos empreendedores na sua percepção aqui na nossa região? A gente tem. O brasileiro é muito corajoso, né, Lina? Nossa, É. como eles são corajosos, né? No meio da pandemia, pessoas abrindo empresa, e eu vejo que continua sempre, né? Alguns com medo, ai, em relação a questões econômicas, questões políticas, mas a gente vê empresários sempre iniciando o seu trabalho. É o grande sonho do brasileiro. Dizem que o maior sonho do brasileiro é ter a casa própria e o segundo é ter o seu próprio negócio, né? Então é um grande sonho do brasileiro. Muitas empresas, muitas pessoas realmente empreendendo, mas infelizmente é natural do ser humano a pessoa acabar se acomodando, né? Quando tá tudo bem, a gente acaba reduzindo a marcha, não vai tanto para a venda ativa, aí tem um probleminha, vai de novo, se animar, né? A gente teve um movimento em relação a marketing digital, em relação ao crescimento, que eles falam que o Brasil avançou 5 anos nos planejamentos, o que eles planejavam, como seria daqui a 1, 2, 3, 4 e 5 anos, né, em relação ao avanço de número de vendas pela internet, número de e-commerce, em relação às redes sociais também, a gente deu esse salto na pandemia. Então, esse movimento aconteceu de forma muito consistente, né? Avançamos 5 anos, mas em relação à proatividade das pessoas, acho que o nosso papel é estar lá falando, continua, vamos lá, se animar, né? Vai dar tudo certo. E eu posso dizer assim, eu faço um trabalho hoje de acompanhar as empresas mesmo, né? A pessoa participa de uma palestra, a gente convida para consultoria, convida para ter um acompanhamento aí de um projeto que vai ser esse lançamento que nós vamos fazer no dia 10 também, né? E as pessoas que colocam em prática é o que diferencia, né? Os empresários, quem coloca em prática ali, é, eu até falo que às vezes a gente sabe muita coisa, né? Falta mais atitude do que Uhum. informação, porque hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Então, o que acaba diferenciando as pessoas de sucesso das demais é realmente sair da zona de conforto, colocar em prática e ter atitudes, né? Uhum. Atitudes aí empreendedoras.
Perfeito. Uma coisa, aqui na região, aqui em Atibaia especificamente, a gente observa assim, alguns grupos de mulheres empreendedoras, né? A gente tem o Empreenda Atibaia e o Grupo Olhar Feminino, da Daiane Stagini, né? Que inclusive já foi nossa entrevistada aqui. Há pouco tempo a gente fez, né, em conjunto com você, pelo Sebrae, na Associação de Engenheiros, um evento voltado para essas mulheres. A gente vê uma movimentação aqui na região. E aí eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, você acha que assim, mulheres são naturalmente mais empreendedoras do que os homens? Ou é uma sensação? O que você tem a dizer sobre o empreendedorismo feminino aqui na nossa região? Olha, tem alguns estudos que falam que a mulher, querendo ou não, sempre estava ali produzindo algo em casa e de repente trocando ou vendendo. Então, a mulher realmente é bastante empreendedora. A mulher busca muito mais informação, né? Pelo que eu já li nas universidades, tem uma grande maioria de mulheres nas salas de aula. Nas nossas palestras também. No geral, tem um público, se não for algo reservado somente para homens, né? Que a gente faz um evento de mulheres empreendedoras, eu sempre falo, os homens são bem-vindos. É para as mulheres, mas os homens podem entrar. E tem alguns eventos que é só para homens que as mulheres não entram, né? Ah, injusto isso. Isso a gente não costuma fazer, né? Mas enfim. Nós somos mais É, abraçadoras, né? exatamente. Tem um estudo do Sebrae, eu sou gestora do Sebrae Delas, que é um programa de empreendedorismo feminino da casa, né? Eu sou gestora lá do escritório de Guarulhos, pelas 9 cidades que o Guarulhos atende, então eu tenho acesso a bastante conteúdo de dados e de informações, né? Uma última pesquisa que eu vi estava muito próximo o número de homens e mulheres empreendendo. Os homens estavam um pouquinho maior, mas a pesquisa seguinte mostrava que as mulheres formalizam muito menos, como eu já falei. Então, pelas minhas contas lá na hora, eu falei, se a gente colocar todas as mulheres e os homens informais e formais e somar, a gente tem uma grande maioria de mulheres empreendedoras no Brasil, né? Ah, E eu vejo muitos grupos, muitos movimentos também acontecendo aqui. Tem um comportamento que até eu sempre falo pós-pandemia, que eu acho que a gente tem que adotar, que é um apoio mútuo, né? Uma parceria, ganha-ganha, e acho que as mulheres fazem bastante isso, né? Organizam eventos em que todas podem é, vender o seu produto, que uma traz o público da outra e divulgam ali em conjunto. Então a gente vê uma rede de apoio, né, crescendo em relação ao empreendedorismo feminino. Eu acho que isso eu vejo na região e várias outras esse movimento que me alegra muito, que aquece o coração, né, me deixa bastante satisfeita. As mulheres ali se unindo, se ajudando e empreendendo. a gente fica realmente muito orgulhosa. E é isso aí, mulherada. Olha só, não faltam motivos e ferramentas e apoio aí para que vocês possam se profissionalizar e crescer, né? E ajudar aqui a nossa região a se desenvolver economicamente e crescer profissionalmente também. Então, vamos aproveitar. E tem um outro assunto, Fernanda, que você trata bastante também, né? Com os empreendedores, que eu acho super importante. Inclusive, nas suas palestras, você sempre aborda, né? Recentemente se deu uma palestra no Congresso da FACESP, né? Esse ano, que aconteceu aqui no Tauá de Atibaia, que é inteligência emocional, né? Eu queria te perguntar, o que é inteligência emocional e como que a Fernanda faz para desenvolver a sua própria inteligência emocional? Quais dicas que você daria para quem precisa se aperfeiçoar nesse sentido? Olha, com todas as dificuldades que a gente vive no dia a dia mesmo, né? O empreendedor do pequeno negócio, ele precisa, quem produz, né? Ele compra a matéria-prima, ele produz o item, aí ele vai divulgar aquilo. Normalmente, quem cria tem dificuldade de cobrar, colocar o preço, e dentro disso tem diversas variáveis, então a inteligência emocional é super importante para a gente ali estar se motivando, para a gente desenvolver melhores relações. Então, tem vários objetivos, né? A inteligência emocional é a gente desenvolver realmente habilidades relacionadas às nossas emoções, aos nossos comportamentos. Então, a gente tem várias dicas, né? Primeiro, eu preciso enxergar as minhas emoções. Às vezes a gente está nervosa, não sabe como, ou não sabe por quê.
né? Já aconteceu comigo, de chegar em casa, eu trabalho em Guarulhos, né? Pego o Fernão Dias, é muito estressante, às vezes precisa ir para São Paulo, você chega numa energia diferente e alguém de fora de repente fala: Nossa, tá nervosa? E aí eu paro para refletir, eu nem tinha percebido, né? Talvez apesar de eu ser uma pessoa bastante calma, tem dia que, né, a gente está um pouco mais agitada e tal. Então, eu posso ter um diário, por exemplo, para escrever como eu estou me sentindo. Eu acho que cada vez mais a gente tem falado sobre emoções, sobre sentimentos. Talvez entre as mulheres isso é um pouco mais comum, mas para os homens é tudo muito novo, né? Falar de sentimentos. Homem ouve desde criança que não pode chorar, que é coisa de mulher, né? Que não pode sofrer. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é a gente enxergar como a gente está se sentindo, né? Como que eu estou me sentindo? Eu estou com medo? O que está me deixando com medo? Eu acho que eu não vou vender, né? Pensando no empresário, né? O que está acontecendo? Então, enxergar esse cenário. O segundo é a gente tomar ali algumas atitudes para isso. Então, eu olhei para dentro, né? Eu preciso criar ações, preciso ver como que eu lido com os outros. Então, tomar uma decisão, será que isso é uma coisa que eu faço também, né? Você perguntou de alguns hábitos meus. Então, eu não tomo nenhuma decisão de cabeça quente. Às vezes, se é uma decisão pequena. A água me ajuda muito, eu sou absolutamente viciada em água, né? Então, beber um gole d'água é o tempo de respirar, de organizar ali a minha adrenalina para tomar uma decisão. Se é uma decisão maior, nada como uma boa noite de sono, né? Então você dorme, acorda, aí você vai ter mais tempo para pensar, para refletir, para poder tomar essa decisão. Outro pilar da inteligência emocional é a empatia real, verdadeira, né? Você tentar ao máximo se colocar no lugar do outro. Então, nos projetos, né, de mulheres empreendedoras, às vezes a gente lida com alguma situação de violência, né? Ah, eu não entendo, tal. Você já viveu isso? Então, como que a gente vai entender? Né? O primeiro passo da empatia é não julgar a pessoa. Então, tentar ao máximo se colocar no lugar dela com todas as situações. Tem um vídeo que eu amo que fala a diferença de empatia e de simpatia. Então, aí é uma pessoa palestrando e eles fizeram um desenho ali, uma animação, né, dando um exemplo, e ela fala que nunca uma resposta empática começa com pelo menos. Ai, nossa, eu tô com dificuldade no meu trabalho. Ai, pelo menos você tem uma família linda. Sabe aquela coisa? Pelo menos. Meu filho tá indo mal na escola, pelo menos a sua filha é uma boa aluna. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? E você diminui o sentimento da pessoa, você subestima, né? Exatamente, Não, isso não é importante, exatamente. né? Você, né? Nossa, eu tô com um problema em casa, tal. E o meu? E o meu problema, que é grande também. Pior ainda, né? Eu Vira não uma sei. competição de desgraça, É. né? Exatamente. Então, ser empático, talvez a pessoa ela não quer que você dê nenhuma resposta, ela só quer saber que você está ali, né? Olha, eu não sei, né, como eu posso te ajudar, mas eu quero que você saiba que se precisar conversar, eu estou aqui com o coração aberto para te ouvir. Às vezes é tudo que a gente precisa, né? Até na psicanálise, que eu amo muito psicanálise, né? Quando você Somos duas. fala, você. É verdade, somos fãs. Quando você fala, você se ouve. Então, às vezes não acontece da pessoa, Lina, eu queria compartilhar com você, eu tô com um problema, a pessoa vai falando, já sei. Aí ela É tem a assim. resposta, obrigada, você não falou nada, né? Mas você estava ali aberta para ouvir, e às vezes é tudo que a pessoa precisa. Sim, e você tocou num ponto importante, que é essa diferenciação, né, entre homens e mulheres, que isso é cultural. Sim, Felizmente já tem sido muito mais discutido, muito mais questionado e até vencido. Eu acredito que ainda tem um longo caminho pela frente, mas a gente sim, já vê muito progresso nesse sentido, né? Que são aquelas crenças, né, de que homem não pode chorar, mulher é super sensível, né? Então, eu preciso de mais mulheres no ambiente de trabalho para ficar mais sim, emotivo, eu preciso de mais homens para ficar mais objetivo, e, na verdade, todas essas características são próprias de homens e mulheres, são próprias de sim, pessoas, né? sim. Então, a gente precisa olhar mais para isso, né? Os homens também olharem mais para os seus sentimentos, né? Isso se normalizar mais, porque se cobra muito dos homens, né? A gente fala muito da carga que as mulheres
carregam e sofrem, mas os homens também carregam uma carga de exigência, né, de autocontrole o tempo todo, que também não deve ser fácil, por isso essa importância de buscar esse equilíbrio, né? São dicas aí muito importantes. Esse vídeo que você mencionou, Fernanda, ele está disponível na internet? Tá no YouTube, só jogar lá empatia, xizinho versus, né, simpatia. Vale a Tá. pena, Mas vale a a gente vai pena. deixar o link para vocês aqui também, a gente vai Ótimo. buscar isso e vamos deixar. Obrigada pela dica, Fernanda, sempre trazendo conteúdo bom para gente aqui. Ele está em E inglês, mas tem a tradução, então dá para a gente conseguir aproveitar, né? é ótimo. Nossa, muito bom, muito bom. Vou usar. Para quem acompanha a Fernanda, né, nas colunas na coluna que ela tem aqui, né, Sonha Empreender, que é a coluna dela no JVN, e nas palestras, nos cursos que ela dá, também sabe que ela trabalha muito a questão, insiste bastante na questão do planejamento, né, como é importante planejar as vendas, né, o planejamento de finanças, planejamento de comunicação, planejar. E a gente que é de relações públicas, a gente tem isso na veia, também a gente sabe, né, a gente é formado para pensar o tempo todo em planejamento, né? E você que vivencia isso todos os dias, Fernanda, quais são os principais erros que você observa em termos de planejamento? Onde que as pessoas pecam mais? E aí, quais são as consequências mais comuns desses pecadinhos aí no planejamento? Olha, Lina, eu acho que para a gente pensar em planejamento, a gente tem que sair do operacional e ir para o estratégico, né? Eu sempre brinco, é uma visão de helicóptero. Então a empresa está aqui embaixo, né? Você tem que estar aqui em cima olhando a empresa de longe, porque a empresa é o nosso filho. Ninguém gosta, né? De você não vê defeito no filho, né? Eu brinco que você vê uma criança no supermercado ali fazendo birra, você fala, nossa, se fosse meu filho, ia já tomar umas palmadas. Aí quando é o seu, você fala, ai, o dentinho tá nascendo, não dormiu bem à noite, né? A gente acaba justificando. E é muito parecido com a empresa, que você cria ali as suas justificativas verdadeiras, né? Com certeza são todas verdadeiras, mas a gente precisa, em algum momento, realmente assumir a importância de criar os seus objetivos. O que que eu quero? Como eu quero estar daqui a um ano? Né? Então, acho que é um passo importante você definir os seus objetivos e o planejamento é você criar o passo a passo para isso. Então, E um dos maiores. escrever, né, Fernanda? Que é importante Isso, escrever, não é só pensar, né? exatamente. Um dos maiores erros do empreendedor, né, que não planeja, é ficar só no operacional. Então ele acorda, ele fala, preciso fazer compra, ele corre, faz compra, volta, preciso produzir. Mas ele fica ali apagando incêndio, aí cria uma situação ao longo do dia e não pensa no futuro, não pensa, preciso comprar, talvez se eu definir alguns itens que eu quero vender, uma campanha que eu quero fazer no mês que vem, eu identifico um produto com um preço bom, né? Um produto ali que eu vou revender, por exemplo, que a gente tem indústria, serviço, comércio, tem empreendedores de todas as áreas, né? Mas se alguém que produz, se eu comprar em um pouco mais quantidade, talvez eu tenha um preço melhor, mas se eu não produzir e buscar vender de forma mais ágil, eu vou ficar com o dinheiro parado em estoque, não pode. Então, o planejamento é a base de tudo. E aí o primeiro passo é definir o objetivo. O objetivo, eu gosto de um objetivo que é o objetivo SMART, que você conhece, né? Ele é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O que que significa isso? Então, o meu objetivo, ele precisa ser claro. Eu vou detalhar o que que eu quero. Quero vender. Vender o quê? Então, eu preciso detalhar. Eu tenho um produto só, tenho dois, eu vou escrever, como você falou. É, quando eu leio, existem alguns estudos que falam que quando a gente escreve e lê todos os dias, aumenta, em uma universidade americana que fez esse estudo, aumenta em 43% a chance do seu objetivo acontecer. Acho que tem uma coluna falando sobre isso, né? E Uhum. precisa escrever e ler todo dia. Então, o que que eu quero? Eu quero vender determinado item. É, Quanto? Se eu vender um, você está feliz? Não, eu preciso vender mais. Quanto você precisa vender? Então, mensurável, eu preciso colocar os números. Atingível, o número não pode ser tão difícil que eu não vá realizar, né? Precisa ser um número possível.
temporal, tem que ter data para começar e data para terminar. Então, eu preciso ter esse objetivo bem amarradinho. O que eu quero para o mês de maio? Está começando agora, gente. Vamos aproveitar, né? E estamos na primeira semana de maio, aí vamos aproveitar e já definir nosso objetivo e escrever. E quando a gente escreve, Lina, a gente acaba se comprometendo um pouco mais. Uhum. Porque eu brinco, a gente pega o celular hoje, quando você vê, faz meia hora que você está ali, né? No celular, só rolando a tela e sem alguma coisa produtiva. Então, se eu sei que eu preciso vender X para eu pagar minhas contas, para eu conseguir ter um planejamento maior, né? Enfim, conseguir viajar, conseguir aí cada um define quais são os seus objetivos, a gente acaba tendo um compromisso maior. Então, o objetivo, depois finanças, eu preciso calcular quais são as minhas despesas pessoais, as despesas da empresa, o marketing, né? Se eu não sei os meus custos, até é difícil eu pensar quanto que eu posso vender, por quanto que eu vou vender. Então, uma coisa está muito ligada à outra. E assim, são pequenos detalhes, né? Por exemplo, para quem trabalha em casa, fala assim: ah, mas eu não gasto nada, estou trabalhando em casa, mas e a sua energia elétrica? E a sua internet? É Sim. custo, né? Tem uma ferramenta que o Sebrae trabalha bastante, que eu adoro, eu acho que pode ajudar muito os empreendedores, que é o Canvas, né? O modelo de negócios, porque você tem o planejamento de negócios, que ele é bem mais completo, né? Desdobrado, que o Sebrae também tem o passo a passo, né? Tem a cartilha ensinando e tudo mais. Mas esse modelo de negócios, o Canvas, ele é bem interessante, né, Fernanda? Porque ele dá esse resumo. Fala um pouquinho desse modelo e onde que as pessoas podem encontrar. Ótimo. O plano de negócios, ele costuma ser, hoje em dia, né, mais usado quando você vai buscar um financiamento. Então, tem Uhum. alguns bancos que pedem, né? Quero ver o seu plano de negócio, que você tem dados um pouco mais completos, né? Ali as questões financeiras em relação à concorrência, mais informação, mais texto. Eu brinco que plano de negócio, na minha opinião, não é muito a cara do brasileiro. A gente é muito mais dinâmico e o modelo de negócios funciona muito mais. Então, se vocês jogarem no Google Canvas, Sebrae, por exemplo, você vai ter lá um quadro que você pode imprimir numa folha sulfite, numa cartolina, colocar na parede e trabalhar com post-it. Eu gosto muito. É que eu sou muito do papel ainda, né? Tem gente que já é muito mais tecnológico. Existe um site também do Sebrae. Se jogar no Google Canvas, Sebrae, ou modelo de negócios, né? Você vai encontrar também esse quadro num outro formato e você parte do o que você quer para a sua empresa, o que exatamente você quer, né? O primeiro desenho tem alguns desenhos refletindo ali o significado, é um presente. Então, qual que é o presente que você entrega para o seu cliente quando você vai vender algo para ele? Né? Qual que é a sua proposta de valor? Então, a primeira pergunta é essa. Ah, eu tenho uma empresa de marketing digital, eu faço site. Tá, tem muitas empresas que fazem site. Né? Por que comprar da sua? Qual que é a sua proposta de valor? E você vai preenchendo essas perguntas. Depois do o que, né, que é o bloco do o que é a proposta de valor, você vai no bloco do para quem. Então, para quem que você vai vender? Quem que é? Aí você vai para segmento de cliente, quais os canais que você vai se relacionar com o cliente. Eu tenho empresas que eu atendo, por exemplo, tem uma rotisseria que eu atendo, ela está há 30 anos no mesmo local, ela falou, eu preciso ter telefone fixo, porque as pessoas estão acostumadas, ela sempre comprou assim, né, ela quer ir pessoalmente. Tem gente que hoje no WhatsApp deixa as perguntas automáticas, né? O que Uhum. você quer? Um, dois ou três? Você coloca um, você não fala com ninguém. Tem público que não gosta de ser tratado dessa forma, tem público que funciona assim. Então você precisa entender como você vai se relacionar com o seu público, de que forma, por quais canais, e depois parceiros, quais os parceiros ali que são importantes, parcerias chaves para você, os seus fornecedores. Então é o que, para quem, essa parte dos parceiros é no lado do como. Então, na tela, no gráfico do Sebrae, ele mostra essas perguntinhas também. Ele é muito visual, funciona super bem. Talvez aqui, explicando, é um pouco difícil das pessoas imaginarem, né, que ela não está vendo, mas quem são as pessoas envolvidas, né? Como que você vai desenvolver? E a gente tem um hábito, normalmente, de começar pelo como.
né? Você não define exatamente seu modelo de negócio, você não define seus diferenciais, o público. A gente já pensa no como. Eu vou abrir, ver um salão, eu vou alugar uma empresa aqui e a gente vai fazendo, né? Então falta um É. pouco disso. E por último, é, quanto? Que são todas as entradas, todos os custos, né? As entradas e saídas de dinheiro, quanto vai custar cada item dentro da sua empresa, quais vão ser as suas receitas. Eu posso vender determinado item? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa ela vende bolo e vende pão caseiro. Mas será que ela pode pensar numa cesta de produtos, vender algo para festa? Então ela começa a pensar em outras formas, né? Um evento, ela pode Uhum, monetizar não só com um produto, mas com um serviço também. Então sempre uhum, trabalhando lá com post-it, que é aquele papelzinho com cola, você vai colando, muda de ideia, você arranca. Então o modelo de negócios, a ideia é você modelar o seu negócio, como o nome diz, você pilotar, e a ideia é fazer isso quando você estiver começando, porque você fala, não, uhum. não fez sentido aqui, eu vou mudar. Mas se você já tiver com o negócio funcionando, dá certo da mesma forma. E a gente tem consultoria para isso também. Então, se precisar de apoio, a gente tem consultoria gratuita, tem orientações no site do Sebrae, tem bastante conteúdo aí disponível para apoiar. Nossa, foi uma aula, né? Eu perguntei assim, um passão, porque realmente é uma ferramenta fantástica. Eu uso muito já há muitos anos e, né, já passei para frente também para outras pessoas, porque ele é muito prático, né? Como você disse, o brasileiro ele é muito dinâmico, ele é prático, é hands-on total. E ele é prático porque fica num único quadro a sua vista o tempo todo e você pode, né, ir acrescentando. Então, você consegue ter literalmente uma visão 360 do seu negócio de uma forma prática e dinâmico, né, orgânico. Você pode ir acrescentando serviço, um novo recurso, um novo parceiro, aqui não deu certo, então, e você sempre tem essa visão geral. É muito bacana. A gente também vai deixar aqui embaixo para vocês o link do site onde tem os modelos, né? Inclusive no site do Sebrae a gente encontra, eu já usei bastante também, outros Canvas, né? Outros modelos de negócios Canvas que as pessoas compartilham, então você pode Uhum. se inspirar também e trocar informações e tem todo o passo a passo lá. Eu também sou adepta ao papel, eu gosto de imprimir, colocar na parede Uhum. e mexendo, mas para quem é tecnológico, olha, tem o aplicativo ali para você ir fazendo isso também, a gente vai deixar aqui para vocês. E agora tem um outro programa que esse é fantástico. Não vou te pedir uma outra aula gigante, mas quem conhece esse programa vira fã. Eu sou também. Que na verdade não é um programa, é um seminário, né? Que foi idealizado pela ONU e o Sebrae tem a autorização para realizar e desenvolver esse seminário aqui no Brasil, que é o Empretec, né? Eu, com muito orgulho, sou uma empreteca aqui também desde 2016. E é assim, é divisor de águas, antes e depois, né? Conta pra gente, Fernanda, não precisa dar outra aula gigante, mas é que você, nossa, eu te exploro, porque você realmente explica muito bem e inspira as pessoas. Então, fala um pouco aí do Empretec, para quem que ele é indicado, né? E como que as pessoas podem encontrar esse programa também. Tá, a gente está com inscrições abertas agora, inclusive vai Olha. acontecer em maio, na semana do dia 22 de maio. O Empretec é um curso do Sebrae com 6 dias de duração, é uma semana toda. É uma imersão, é super intenso, são 60 horas em 6 dias. Então é realmente intenso e ele trabalha comportamento empreendedor. Então, como você falou, a ONU criou essa metodologia pós-guerra porque ela foi identificar por que tem país pós-guerra que se recuperou tão rápido, outros países que ainda estão ali engatinhando. E veio para os empresários. Por que tem empresário que qualquer negócio que ele pegar, ele vai ter sucesso e tem outros que têm dificuldade? E viu que o que diferencia uma pessoa de sucesso da outra são comportamentos. Então, o Empretec ele trabalha 10 características de comportamento empreendedor, que são as CCEs, né, característica de comportamento empreendedor. E nesse seminário são trabalhadas essas características em uma semana, uma imersão para a pessoa sair de lá muito diferente, renovada. Todo mundo que fala, nossa, mudou a minha vida. Eu apliquei metade do que eu aprendi e já deu, né, um
plus muito grande. A gente pretende fazer aqui esse ano também. Fizemos há 2 anos atrás, era 100% subsidiado pelo Sebrae. Esse ano não é, tem custo, mas aqui em Atibaia, eu levei uma proposta para a prefeitura, né, para que a gente pudesse fazer algumas ações subsidiadas e o prefeito topou, então a gente vai trazer uma turma que 100% paga pela prefeitura. Gente, não percam, pelo amor de Deus. Eu, se eu pudesse, faria de novo, mas não pode. Não É tão pode. fantástico que a gente só pode fazer uma vez na vida, não é isso, Fê? Exatamente, uma vez na vida. E a ideia é que a pessoa, como você só pode fazer uma vez na vida, você tenha vivido alguma coisa, já tenha tido algum problema. Então, uma pessoa com um pouco mais de bagagem, né, um pouco mais de experiência empreendedora, acaba tendo um melhor aproveitamento. Você passa por uma seleção, então não é só querer participar que você consegue, tem toda ali uma triagem, porque a ideia é que eles puxem a régua para cima e que a turma, se for todo mundo de alto nível, o aproveitamento vai ser maior, né? O Empretec acontece em 60 países e no Brasil quem tem autorização, a única instituição que aplica é o Sebrae. O custo dele fora do Brasil é super alto, é US$ 6.000 em alguns países. Aqui o governo paga uma parte, né? Então acaba sendo um pouco mais acessível, mas vale a pena. Posso compartilhar link com você também para você deixar aqui contando quais são essas 10 características de comportamento e detalhando um pouquinho mais. Perfeito. E além de todo o conteúdo, que a gente realmente, assim, a gente sai transformado, você acaba criando uma rede de conexões muito bacana. Recentemente, né, para quem acompanha o JVN, viu que a gente fez uma campanha em solidariedade às vítimas, né, lá da tragédia lá do litoral norte, e essa campanha muita gente não sabe, ela nasceu na minha rede do Empretec. Né? Então, uma colega, a Dani Sapira, que fez o Empretec junto comigo, acionou o nosso grupo de Empretec da nossa turma, daquela época que nós somos muito, assim, até hoje a gente tem um contato muito ativo e tem vários grupos de Empretec no Brasil e no mundo, né, com que a gente Sim. pode se conectar. Então, assim, são conexões que você faz assim para a vida. Então, fica aí a dica. Fiquei muito feliz com essa notícia, e ainda mais de dar em primeira mão aqui no JVN, que vamos ter aqui uma turma de Empretec este mês, gente, no final do mês agora, totalmente subsidiado, vocês não podem perder. E Fê, nós estamos aqui já caminhando para o nosso pro final aqui do nosso bate-papo, e aí eu queria que você me ajudasse a ajudar quem está nos assistindo, que quer começar um empreendimento, mas não tem ideia de por onde começar, o que falar, eu quero empreender, mas não sei o que eu posso fazer, né? Claro, a pessoa vai ter que fazer toda uma reflexão aí de competências e tudo mais, mas falando um pouquinho de mercado, como você circula muito aqui na região, e cada região vai ter as suas características muito particulares, seu momento, né? Que dica você daria, né? Observando a nossa região, quais são as principais demandas? O que está precisando, né, de serviços ou de produto? Olha, você que sabe fazer tal coisa, tem campo para você aqui, porque falta esse tipo de negócio aqui. E o que já tem demais, de repente, o que já está meio esgotado? Que dicas você daria para assim, as pessoas observarem mais, olhar um pouco mais para qual lado, para quem quiser empreender aqui, por aqui? Lina, olha, de verdade, eu acredito que existe mercado para todo mundo, existe espaço para todo mundo, e eu sempre falo, começa pensando o que que você é bom, o que que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. Então, por essa linha, talvez fique um pouco mais fácil. A gente tem lojas de bolo maravilhosas, vendendo tudo muito bem, né? Indo bem. A gente tem restaurante japonês, temos diversos, mas abre um, consegue ter sucesso. Então, assim, a Atibaia tem uma característica muito importante que ela recebe consumidores da região toda, né? Então a gente tem as cidades vizinhas menores que acabam consumindo aqui. Se você é dessas cidades menores, Perdões, Piracaia, Nazaré, Joanópolis, por exemplo, existe espaço para empreender e para evitar que as pessoas venham consumir em Atibaia, né? E
Se você é daqui de Atibaia, né, ou de uma cidade maior, você consegue também receber toda essa população. A gente tem aqui um trânsito de pessoas de São Paulo, das cidades maiores, que vêm para Atibaia no final de semana, nas casas de veraneio, né? Então, o que eu sempre digo, para você fazer uma divulgação maior, para você mostrar que você está ali disponível, vendendo, isso que acaba fazendo a diferença, né? Eu tenho um exemplo que em 2015 o meu marido, ele estava atuando, né, na área de construção e ele teve uma crise na construção, o governo não estava, os bancos não estavam liberando financiamento, então teve uma queda muito grande e foi a época que ele começou a investir em divulgação. Ele aparecia 3 vezes no Google na primeira página, então tinha uma empresa, uma casa sendo feita, né, que precisava de determinado serviço que ele fazia, comprava com ele. Então, assim, você não precisa ter uma demanda tão grande, você precisa que todo mundo que está comprando saiba que você vende, né? Eu sou dessa opinião. A gente até tem uma sugestão que não diga o que está dando certo, né? Enfim, é uma política do Sebrae, mas assim, para tentar apoiar a pessoa dentro daquilo que ela está buscando, que ela se especialize, né? Que ela faça o melhor que ela puder. Aí você precisa pensar, eu quero ter um produto de qualidade, então eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver para conseguir fazer essa entrega e satisfazer o público. E a gente tem, só para encerrar essa minha fala, a gente tem um hábito, né, de pensar, e como eu vou vender? Eu olho só para mim, mas vamos olhar para fora, né? Vamos olhar para o mercado, lembrando que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Então, a gente, na hora de modelar o seu produto, você ouve mais do que fala. Então, pergunta para as pessoas, não só para as pessoas próximas, que às vezes você cria um produto, você vai perguntar só para os seus amigos, eles vão até, de repente, ficar com dó de falar que não ficou muito bom, mas quem é o consumidor, pergunta para ele. Né? É bom o suficiente para você pagar por isso? Enfim, aí você vai fazendo pesquisa de mercado e a gente tem produtos, né, gratuitos para quem está começando, a gente tem orientação para todo esse público. Então, eu indico sempre vontade de aprender, porque a gente nunca está pronto. Né, a gente tem que estar sempre querendo aprender e disposição aí para estar melhorando, conhecendo o mercado, porque o mercado está exigente, não está, Alina? Com certeza, mas você falou uma coisa corretíssima. Tem mercado, tem campo para todo mundo, principalmente para quem é organizado e competente, né? Tem campo e basta você se mostrar, né? Tem que se mostrar, tem que aparecer, tem que insistir, tem que fazer propaganda, tem que comunicar, se posicionar, porque tem sim mercado para todo mundo. Não importa que já na sua cidade já tem 10 boleiras, você pode fazer um bolo diferente, você pode entregar diferente, você pode embalar diferente. Então, eu fiz essa provocação aí para a Fernanda, já esperava a resposta dela, eu acredito muito nisso também. E é isso, gente. As dicas aqui do Sebrae são tantas, eu vou ter que trazer a Fernanda de novo, viu, Fê? Não Eu vou pense que a gente adorar. vai esgotar por hoje, não. Mas, para a gente encerrar este primeiro bate-papo aqui, eu quero te perguntar, Fernanda, responde para mim, o que te move? O que me move? Olha, saber que tem pessoas ali querendo empreender, querendo ganhar dinheiro, e eu tenho tantas ferramentas, né? Então, o meu trabalho, acho que principal é divulgar mesmo o que existe disponível no mercado, que tem muito apoio, né? As pessoas não precisam ficar sozinhas. Então, assim, eu acredito que a vontade de ajudar é o que me move mesmo. Antes de entrar no Sebrae, eu tinha agência, como eu falei, eu pensei, eu vou montar uma ONG, porque eu quero orientar as pessoas gratuitamente, porque é isso que eu adoro, né? E eu tenho, né, essa possibilidade hoje, uma empresa que me gera uma certa estabilidade, pagando o meu salário para eu poder apoiar as pessoas, então isso realmente me motiva, né? E faz com que eu tenha brilho nos olhos, assim, sempre que eu estou atuando, né? Lógico que às vezes a gente cansa, você fala, eu não vou dar conta, né? Tanta coisa acontecendo, mas isso poder apoiar, poder contribuir e principalmente ver se as pessoas colocando em prática, né?
porque não depende de mim, eu só vou apresentar algumas ferramentas, mas a pessoa colocar em prática às vezes as pessoas ligam e falam, olha, eu fiz o que você falou, deu super certo, consegui pagar aquela conta, isso realmente é maravilhoso, né? Inexplicável mesmo essa sensação, a satisfação que gera. Nossa, maravilhoso, não esperava nada menos. Fernanda, querida, eu amei conversar com você, assim, fantástico, como eu disse, é só a nossa primeira conversa, porque tem muita coisa para acontecer aqui, eu vou te trazer outras vezes para trazer mais desse conteúdo para as pessoas aqui da nossa região, contar tudo o que está acontecendo. Então, por enquanto, eu quero agradecer muito a você por estar aqui com a gente hoje, pelo seu tempo, por tudo que você faz, né, pelas empreendedoras e pelos empreendedores aqui da nossa região. É muito bom poder contar com você, com toda a equipe do Sebrae, mas assim, aqui na região, quem é daqui sabe que a Fernanda é a cara do Sebrae aqui, então isso traz um conforto muito grande aqui para todos nós, né? Então agora eu queria abrir aqui o espaço para você deixar a sua mensagem, né? Falar o que você sentiu, que o teu coração mandar. Você já falou tanta coisa bacana, mas eu queria agora que você mandasse uma mensagem final deste programa aqui para quem está acompanhando a gente. Lina, eu acredito muito que a gente precisa buscar, como eu já falei, né, informação, buscar. Eu tenho esse hábito desde a faculdade, né? Eu participei de todos os congressos que aparecia. Eu acho que no dia a dia ali o que a gente aprende é o básico, acaba não sendo diferencial. O diferencial é o que a gente faz nas horas extras, né? Então, separem um tempo para vocês descansarem, para vocês se divertirem, isso é importante, né? Mas outra parte do tempo, vamos pensar em aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Hoje a gente tem muito conteúdo de qualidade no Instagram, tem muito conteúdo de qualidade no YouTube, né? Na televisão, enfim, a gente tem jornais aí, né, Lina, com colunas, dando tanta orientação para as pessoas. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, né? Então esse é o recado que eu queria dar. Se a gente puder, como eu falei, né? Não é para ficar trabalhando o tempo todo, porque eu às vezes tenho esse hábito. Eu vou assistir um filme, eu falo, que filme que pode me dar uma lição, né? Então eu jogo lá empreendedorismo e vou buscar algo assim. Mas às vezes a gente acaba desperdiçando, pega o celular, quando vê, faz 30 minutos que a gente está vendo algo que não agregue, né? Tem vários empreendedores de sucesso, vários mentores gerando conteúdo, então a gente pode ser pós-graduado em qualquer área, só buscando conteúdo gratuito. Então é isso que eu desejo para vocês, que sejam, né? Despertem o seu máximo potencial. Nesse sentido, né? A gente tem um potencial muito grande dentro da gente, que a gente consiga, né, buscar sempre melhorar e evoluir em todos os sentidos. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estou super à disposição, sempre estarei à disposição de quem precisar de alguma orientação, algum direcionamento. Posso deixar meu WhatsApp Business, Lina? De Pode, com repente? certeza, pode falar e depois a gente deixa aqui embaixo nos créditos também. Legal. É 11 2475 6615, é o telefone da minha mesa, mas é meu WhatsApp também. Então, talvez eu demore um pouco para responder. A gente tem muitas palestras, eventos acontecendo, mas quando eu paro, eu respondo, eu direciono. Eu brinco que eu não sei de tudo, mas eu sei quem sabe. Né? Então, eu não vou responder tudo, mas eu vou direcionar, vou encaminhar alguém para ajudar vocês, tá bom? É esse o recado. É isso mesmo, eu quero agradecer demais, Fernanda. Gente, o que ela falou é verdade, ela é muito acessível mesmo. A gente vai deixar aqui embaixo todos os contatos da Fernanda, aqui da coluna dela, o Instagram dela, o WhatsApp Business, o e-mail também do Sebrae, para que vocês possam entrar em contato. Não tem mais desculpa para não empreender e não crescer, né? Com todo esse suporte aí que o Sebrae dá e com carinho que a Fernanda traz isso para a gente aqui. Então, eu quero encerrar por aqui mais esse episódio, um episódio super especial. Foi uma felicidade ter a Fernanda com a gente aqui hoje, no podcast JVN. Agradecer a todos e a todas que nos acompanharam aqui até o final.
Lembrando que sugestões de temas e de convidados podem ser enviados para o nosso e-mail, que é o podcast@jornalvisãodenegócios.com.br, mas vocês também podem interagir conosco pelas nossas redes sociais, pelos comentários aqui no YouTube, no Spotify também, tá bom? Esse podcast é uma realização da P43 Produtora e nós contamos também com o apoio da Agência Moqueca de Comunicação. Se você quer conhecer tudo que essas duas empresas fantásticas podem fazer pela comunicação da sua empresa também, é só acompanhar o trabalho deles pelos sites e os links a gente vai deixar aqui para que vocês possam conferir. Eu fico por aqui e se você, como eu, também amou esse programa, essa conversa aqui com a Fernanda, acompanhe a coluna dela quinzenalmente às quartas-feiras pelo JVN e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Semana que vem estou de volta com mais uma entrevista pelo YouTube e pelo Spotify. Até lá. Tchau, tchau.